E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Governantes que, acho que foi Thomas Sowell que disse que um governante nunca é julgado pelas suas boas intenções, mas as suas boas intenções muitas vezes acabam trazendo os maus resultados. O excesso de intervencionismo na expectativa de que vai ajudar todos igualmente pela distribuição da expropriação de quem produz para quem não tem a competência, por isso é o que faz justamente com que esse dedo a mais tire o incentivo das pessoas continuarem produzindo. E aí, capital estrangeiro, no caso, a Argentina teve a primeira ferrovia aqui da América Latina, antes, 50 anos antes de São Paulo. E o que aconteceu foi, capital estrangeiro simplesmente sumiu de lá, justamente por conta do excesso de intervencionismo do governo. O livro, num primeiro momento, Rand tinha pensado num título que seria The Strike, a greve. Inclusive, na França, ainda ele é publicado como La Grève. Faz sentido o título. The Strike, que é exatamente a ideia de que num determinado momento, quem é John Galt? Quem é John Galt? Esse John Galt aparece para um discurso de 70 páginas no final do livro. De 3 fucking horas. Que é um discurso extraordinário, no qual ele basicamente lança as bases de uma nova sociedade e dá a seguinte lição. Fala, olha, nós estamos aqui, nós os construtores, os cientistas, as locomotivas da sociedade, nós estamos sendo punidos pelo nosso sucesso nessa era da inveja, né? Então você tem que sacrificar o sujeito que realiza, que constrói, você tem que parasitar o sujeito que entrega. Pois bem, vamos mostrar para vocês quem depende de quem. E daí os cientistas começam a assumir, os empresários começam a assumir. Estado, você quer o meu negócio? Fique à vontade, leve o meu negócio. E o que você tem, na verdade, é uma crise completa, porque naturalmente não é a materialidade da coisa entregue que conta, mas o motor que impulsiona a construção daquela materialidade. E se eu construir uma empresa uma vez, eu vou construir de novo. Só que vocês, burocratas do Estado, vão destruir tudo isso até que aprendam quem devem valorizar ou não. Então, é mais ou menos aquela... eu gosto muito de uma frase de que todo sofrimento para idiota é pouco. O que a Rand está dizendo é o seguinte, deixa explodir. Deixa explodir. Literalmente. Vocês estão segurando demais. Então, o novo título em inglês, que depois virou The Atlas Shrugged, que é do verbo encolher, a gente diria dar de ombros, jogar, né, com Sacudir o ombro. os ombros. Então é o seguinte, cara, joga esse mundo para fora das suas costas e deixa o negócio bater no fundo do poço. Que talvez seja uma lição para nós brasileiros, né? O Brasil é sempre esse país do lusco-fusco, que aceita um grau absurdo de exploração, mas tudo bem, eu ainda consigo comer um McDonald's, então eu vou empurrando, né? O cara tá me tirando 60%, 70% de tudo que eu produzo. Tá, tudo bem, eu sou uma prostituta do Estado, mas tudo bem, eu ainda consigo ali tocar a minha vida. Bom, isso depende do que você é feito. No momento em que você joga esse mundo para fora das suas costas e diz, não, eu não aceito mais isso, nós vamos construir uma nova sociedade. E a resposta, e é muito interessante porque a Rand ela tem um insight que esse livro é uma resposta ao avanço das repúblicas populares já na Europa, na América do Sul, América Central. Então ela já estava pensando, falando assim, olha, os Estados Unidos ainda podem fazer frente a esse avanço do coletivismo. Se vai fazer ou não é uma outra história. Na história foi o único que sobrou. Os Estados Unidos, era ele contra o mundo. A essa altura, nem mais os Estados Unidos. Não era ele contra, ele era ajudando já o mundo. Era tipo o primo rico do mundo, ajudando. Literalmente, o governo levava suprimentos para os outros países para sustentar esse regime. Mas o legal, por exemplo, esse livro, ele teve um pico de vendas nos Estados Unidos em 2008, com a crise imobiliária, que dá bem o tom do discurso. Cara, eu dormi rico, acordei pobre, o que eu faço agora? Bem, eu posso procurar a ajuda dos místicos, que vão me jogar num universo de irracionalidade, que não vai resolver problema nenhum, eu vou começar a mentir para mim mesmo, ou eu vou pedir que outros sejam sacrificados em nome das minhas demandas, ou eu levanto e construo e refaço. Porque ela vai dizer, os grandes dois ditadores aos quais nós temos que combater, que enfrentar, são os ditadores do místico, do irracional, que tudo tolera, porque quando eu estou no universo da fé,
o que não vale. O que não é Vale qualquer coisa, desde que eu conceda. Ou os místicos da força bruta, os ditadores da força bruta, que são muitas vezes representados pelos agentes do Estado. Então veja, por que o Estado deseja tanto controle? Por que desde 1988, com a nossa Constituição, nós tivemos mais de 4 milhões de novas leis promulgadas? Uma Constituição com mais de 250 artigos. Não é para promover o bem-estar social nem nada. É para controlar tudo, a tal ponto de deixar os amigos fazerem o que bem entendem e aos inimigos a lei. É basicamente isso. Então você tem a atuação do STF hoje no Brasil. É exatamente isso. Aos amigos, passa tudo. Eu interpreto, eu jogo. Aos inimigos, eu coloco a lei para funcionar. Então esse controle é só para dizer quem deve prosperar, quem não deve prosperar, quem aceita, quem não aceita. Então, tem um trecho que você praticamente citou aqui do livro, que eu anotei, que eu acho muito interessante. Está na página da minha versão 456. O senhor realmente pensa que criamos leis para serem observadas, sobretudo num país como o nosso com hipernomia? Não, nós queremos que sejam desrespeitadas. Governar com poder de polícia e chantagem é mais fácil. Exatamente. Você cria uma lei, o cara não cumpre. Uma daquelas leis que o Brasil tem tanto, né? Essa lei tá lá, mas não colou. Ninguém segue. Até uma hora que o cara fala, ué, mas tu não tá seguindo a lei? Mas tá aqui, ó. Você tem que seguir. Por isso que as pautas coletivistas são tão importantes num país como esse, né? Então você tem que dissolver a ideia de indivíduo. O que contam? Os grupos. Então, o coletivo dos negros, o coletivo dos brancos, o coletivo dos gays, o coletivo dos sindicatos, os coletivos. Só que você tem que se lembrar, em última instância, que esses coletivos não têm uma existência concreta. Quem manda nos coletivos são alguns poucos indivíduos, quando não um indivíduo. Em última instância, a gente está falando sempre do interesse egoísta de um indivíduo, nesse caso se impondo ao outro. Então, um egoísmo irracional, ele se viola na sua natureza. Quando é que o egoísmo se torna racional? Eu não quero depender de ninguém, não quero que você dependa de mim, mas isso não me impede de colaborar. De novo, eu insisto nesse ponto. Só é sacrifício, por isso que a Rand vai dizer que um homem livre e racionalmente egoísta não usa o termo sacrifício. O termo sacrifício é trocar uma coisa que para você tem mais valor por uma coisa que para você tem menos valor. Isso é sacrifício. Então, quando pedem de mim alguma coisa que eu não gostaria de fazer. Agora, se eu saio daqui, eu tenho dinheiro, eu tenho condições de ajudar, e aquilo para mim faz sentido, tem um valor superior, eu voluntariamente vou colaborar com aquela pessoa, isso não é sacrifício, isso é integridade. Quando eu fico de madrugada escrevendo esses livros, isso não é sacrifício, isso é integridade. Porque eu estou trocando uma coisa de menor valor, que eu poderia estar dormindo, por uma coisa de maior valor, que para mim é escrever de madrugada. Então esse é o ponto. Essa gente que diz assim, eu trabalho pela causa da empresa, eu demito na hora. Eu fico 2 meses aqui trabalhando de graça porque eu visto a camisa da empresa. Rua! Eu quero gente egoísta trabalhando comigo. Eu quero que o cara queira ficar ele próprio rico e faça o melhor para ele ficar rico, porque por via de consequência isso vai me beneficiar também. Então mesmo no mundo empresarial, por exemplo, especialmente no brasileiro, os caras acham que o sujeito deve se sacrificar por ele, pela empresa, quando é o contrário. Quando é o contrário, que ele tem a satisfação de estar ali como um sujeito egoísta, que todos nós somos, até o Nietzsche vai falar isso, né, muito alinhado com a Ayn Rand, ele vai dizer, todos nós agimos por egoísmo, todos nós, não importa a razão, sempre tem um interesse egoísta. Não, mas eu faço é por altruísmo, eu faço é para ajudar as outras pessoas, mas você faz por um motivo ou outro, ou a salvação... Se sentir bem. Ou se sentir bem, mas no sentido do olhar do outro, até bem querer. Quem participa de algum grupo coletivista, geralmente é por algum tipo de egoísmo, para se sentir pertencente. Agora, se você participar de um grupo voluntariamente, diante de uma causa livremente estabelecida, a Rand vai dizer, pô, okay, maravilhoso. O problema são quando as pautas coletivistas começam a se impor. Te obrigam a participar. Aí vem as cotas... Aí vem toda uma estrutura estatal que te manda calar a boca, que você não pode fazer alguma coisa. Nós chegamos ao cúmulo de começar a proibir as pessoas de dizer.